Algumas pessoas podem atribuir toda em terra prostrada, exclama e grita: Caramuru! Olá, caro ouvinte! Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Camões a Clarice. E dessa vez estamos de volta à literatura brasileira. E hoje eu, Isadora, vou apresentar para vocês uma obra da escola literária conhecida por arcadismo, chamada Caramuru, de Santa Rita Durão, ou Frei José de Santa Rita Durão. Primeiramente, antes de começar esse episódio, peço desculpas por qualquer barulho externo ou interno que você venha ouvir nesse episódio. Isso pode vir a acontecer durante a gravação deste, já que eu estou gravando ele de dia e não é que nem os outros que eu gravava em outro horário, mas por questões eu tive que gravar esse episódio hoje, num horário que tem alguns barulhinhos externos e internos. Antes de começar a falar especificamente da obra Caramuru, que é onde o nosso diário de leitura estará sendo voltado, é importante a gente entender um pouquinho sobre o arcadismo. O arcadismo, ele vai ser um período que vai se iniciar em 1768, com o aparecimento das obras de Cláudio Manuel da Costa, e vai se estender até 1836, quando começa a surgir os primeiros traços da era romântica da literatura brasileira. O arcadismo, ele vai um pouco contra as ideias da escola literária que a gente estava vendo anteriormente, que é o barroco, e ele pega algumas tendências estéticas, ele busca a questão muito do natural, do simples, ele vem muito com a questão de adoção de esquemas rítmicos, e eu não vou me falar mais, porque vocês vão ver muito mais sobre essa escola, claro, no nosso episódio de roda de conversa entre mim, a Jéssica e a Inês, em que a gente vai discutir a escola literária do arcadismo. Então a gente vai poder explorar mais um pouco sobre essa escola. No entanto, vamos passar para Caramuru e também falar um pouquinho sobre o autor, que é o Frei José de Santa Rita Durão. Sobre o autor, ele acabou nascendo em Cata Preta, Minas Gerais, em 1722. Ele foi um religioso agostiniano do Brasil colonial, e ele era um orador e também um poeta que acabou fazendo a sua carreira escrevendo suas obras em Portugal e durante o Brasil colonial. Ele teve alguns problemas com os jesuítas e por causa disso ele acabou se refugiando na Espanha. Depois ele foi para a França e para a Itália. No entanto, ele regressou em 1777 para Portugal, em Coimbra, quando houve a ascensão de Dona Maria I. E nesse tempo, ele já acabava trazendo em mãos a obra Caramuru, que é um poema épico e que chegou ao público em 1781, mas não com uma grande ressonância. E ele acabou falecendo em 24 de fevereiro de 1784, em Lisboa, em Portugal. É basicamente isso que a gente vai falar sobre o autor. Acho que a gente não precisa falar tanto sobre ele, porque não vai haver influências diretas dele na obra, já que a obra Caramuru vai contar, na verdade, a história de Diogo Álvares Correia. E é isso que a gente vai conversar agora um pouquinho, tá? Sobre a obra em si. Logo de cara, eu acho que se você assiste TV e já se deparou com um filme chamado Caramuru, A Invenção do Brasil, esse filme ele é de 2001 e você deve estar pensando, nossa, vai contar a história do filme. Assim, o que eu posso dizer sobre o filme? O filme ele tem influências dessa obra, mas tanto o filme quanto o livro são muito diferentes. Tem os personagens que aparecem no filme
que é interpretado pelo Selton Mello, pela Camila Pitanga, pela Débora Seco, mas, no entanto, não é a mesma ideia, tá? O poema épico é diferente do filme, principalmente que o filme Karamuru, A Invenção do Brasil, ele foi voltado muito mais para a questão da comédia. A obra Karamuru, ele é um poema épico. Para quem não lembra o que é um poema épico ele está relacionado a questões de ações heróicas, feitos grandiosos. Ele pode ser chamado tanto de épico quanto epopeia. E ele é um poema narrativo que vai contando ações imponentes, principalmente de civilizações antigas. Os poemas épicos mais conhecidos são os de Homero, que é a Ilíada, e a Odisseia, que conta sobre feitos heróicos da cultura grega. E Karamuru, ele vai se voltar para uma poesia épica. No entanto, ele vai ser uma poesia épica voltada para a história do nosso país. Diferente do filme que vocês devem conhecer, que tem como subtítulo A Invenção do Brasil, Karamuru, ele tem como subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia. O poema ele foi publicado inicialmente em 1781 em Lisboa e ele vai trazer a história de Diogo Álvares e a sua lendária história na qual ele conviveu com os índios aqui no Brasil. É interessante que inicialmente a gente explique o que significa o termo Karamuru. Esse termo ele tem vários significados. Ele vai ser usado, eu tenho que explicar o termo porque ele vai ser usado na obra. E o que significa Karamuru? Karamuru, ele tem entre seus significados filho do fogo, filho do trovão, homem do fogo, dragão do mar, dragão que o mar vomita, peixe dos rios brasileiros, semelhante à Moreia, grande Moreia, Rio Grande, europeu, residente no Brasil, aquele que sabe falar a língua dos índios. Então, esses significados podem ser voltados para a palavra Karamuru, pelo menos é o que se especula. Mas então, sobre o enredo que a obra Karamuru vai trazer, vai ser realmente a história de Diogo Álvares e vai começar contando sobre a questão dele ter naufragado na Bahia e por causa desse naufrágio ele teve contato com alguns povos indígenas e esses povos indígenas tentaram meio que matá-lo. Esses povos indígenas, eles comiam carne humana, segundo a obra. E para evitar que ele fosse morto, ele acaba atirando. Só que quando ele acaba atirando com a espingarda, os indígenas na hora imaginam que ele consegue conjurar trovão, que ele seria um mandado por Tupã e que ele consegue conjurar esse trovão e por isso ele passa a ser chamado de Karamuru. E aí vocês lembram os termos, os significados que eu disse sobre Karamuru? Então, ele é atribuído a esse título e por isso a obra tem por título Karamuru. E até para situar vocês sobre esse momento que acontece, eu vou ler um trechinho em que acontece esse momento em que Diogo é chamado de Karamuru, passa a ser chamado de Karamuru. No arcabuz de Diogo, uma trovoada. Toda em terra prostrada, exclama e grita. A turba Ruth em mísero desmaio, e faz o horror que estúpida repita. Tupã, Karamuru, temendo um raio, pretendem ter por Deus, quando o permita, o que estão vendo em pavoroso ensaio, entre horríveis trovões do márcio jogo, vomitar chamas e abraçar com fogo. Desde esse dia, é fama que por nome do grão Karamuru foi celebrado, o forte Diogo, e que escutado dome este apelido, o bárbaro espantado, indicava o Brasil no sobrenome. Esse é o momento em que acontece essa transição do nome do Diogo
para Caramuru. Então ele começa a ser chamado assim durante a obra. No entanto, a partir desse momento que acontece isso com o Diogo, o nosso Caramuru, ele acaba indo para a aldeia. E nisso que ele vai para a aldeia, ele é destinado a uma esposa. Na verdade, ele conhece uma índia, que é a Paraguaçu, e ele acaba se apaixonando por ela e se envolvendo com ela e tomando ela por esposa. Então, tal que tem uma fala entre eles dois sobre essa questão, porque ele fica muito dividido na questão da virtude e do desejo. Porque as indígenas, vocês sabem que elas não andavam vestidas, e ele sentia desejo por Paraguaçu, mas ele resolveu não se entregar a esse desejo e casar primeiramente com ela, para depois tomá-la por esposa. E tem uma fala entre esses dois, que é um momento meio que eles têm essa questão de só ficarem juntos a partir do momento em que ela for batizada na religião dele, que é o catolicismo, e que aí eles poderão ser, enfim, marido e mulher. Mas tem uma fala entre os dois que os dois já começam a se chamar de esposo e esposa dentro da obra, que eu vou ler para vocês também. E esta fé lhe diz: esposa, em Deus querida, guarda-te hoje, prometo, em laço eterno, até banhar-te na água prometida, por cândida afeição de amor fraterno, amor que sobreviva à própria vida, amor que preze em laço sempiterno, arda depois da morte em maior chama, que assim trata de amor quem por Deus ama. Esposo, a bela diz, teu nome ignoro, mas não teu coração, que no meu peito, desde o momento em que te vi, que eu adoro. Não sei se era amor já, se era respeito, mas sei do que então vi, do que hoje exploro, que de dois corações um só foi feito. Quero o batismo teu, quero a tua igreja, meu povo seja o teu Deus meu seja. Então há essa questão, dentro da obra, e também dá para ter uma noção básica já daquilo que a gente veio discutindo nos episódios anteriores, sobre como os portugueses queriam catequizar os indígenas para que eles fossem salvos, porque eles acreditavam que os índios não tinham alma e por isso eles eram selvagens. E na obra Caramuru há muito dos termos que a gente já veio falando: gentio, gente, selvagem, outros, feiosíssimos selvagens. Então são palavras que é utilizado para se referir aos indígenas. No entanto, o que acontece mais no transcorrer da história, Durante o transcorrer da história, Paraguaçu e o Diogo, o Caramuru, acabam indo para a França, na época do reinado de Henrique II e a Catarina de Médicis. Para quê? Para Paraguaçu ser batizada e também ela se casar com o Diogo. No entanto, acaba tendo uma notícia muito marcante em relação ao Brasil, que eu não vou contar porque será spoiler, e eu recomendo que vocês leiam a obra para saber o que vai acontecer após esses momentos. Mas a história de Caramuru, ela realmente se baseia em fatos verídicos, que é a história de Diogo Álvares, que é um dos primeiros habitantes brancos do Brasil. E o Diogo Álvares, real, da vida real, ele aprendeu línguas e costumes dos índios. Existem especulações que ele entrou em guerras tribais. E ele também teve vários descendentes. Existem especulações que foram com muitas mulheres indígenas, mas a que mais se destaca e que realmente se tornou esposa dele é a Paraguaçu, que foi batizada pelo nome de Catarina, e que ela era filha de um dos guerreiros tupinambás aqui do Brasil. E os filhos dele tiveram netos e a linhagem se formou. Bem, e antes da gente finalizar esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da obra Caramuru. Eu falei um resumo bem geralzão assim da obra, só para vocês conhecerem ela por cima, porque é interessante que você leia ela na íntegra.
No entanto, eu vou falar um pouquinho da estrutura para vocês saberem como ela funciona e quais são os aspectos principais dessa estrutura. A estrutura de Caramuru, ela é bem semelhante à estrutura de Os Lusíadas de Luiz Vaz de Camões. Por quê? Santa Rita Durão se inspirou muito na estrutura de Carmoniana. Porém, há umas certas controvérsias, porque apesar do esquema carmoniano ser seguido, ainda existe uma tradição colonial barroca. E aí vocês pensam, um autor que é considerado arcadista traz algumas tradições barrocas dentro da obra, que era algo que o arcadismo repudiava. Então tem essas controvérsias acerca um pouquinho da obra de Caramuru. E ele é um poema que ele se ramifica em 10 cânticos, sendo esses cânticos em oitava rima e decassílabos heróicos. E essa estrutura, ela está dividida em 3 seções, sendo essas 3 seções uma introdução, uma narração e um epílogo. E eles se ramificam em determinadas partes que podem ser vistas, sendo a introdução ocupando as instâncias de primeiro fragmento transcrito, formado por uma proposição, que seria a instância 1, uma invocação a Deus, que seria a instância 2, e um ofertório a Dom José I, que seria a instância 3 e 8. No que se fala sobre a narração, ela se desenrolaria entre o canto 1, a partir da instância 9, e o canto 10, e a partir também da instância 48. E aí a gente tem o epílogo, que o epílogo são as últimas oitavas que surgem durante a obra. No entanto, algumas pessoas podem atribuir que Santa Rita Durão tenha copiado Camões, porque por ele se basear na questão de Os Lusíadas, a estrutura da obra. Só que para o autor, na verdade, não era uma cópia. Na verdade, ele estava fazendo com que o Brasil tivesse um certo destaque, porque para Santa Rita Durão, o Brasil merecia um poema épico, tanto quanto a Índia mereceu o poema épico de Os Lusíadas. E tem uma cena dentro de Caramuru, que não vou trazer essa cena para vocês, mas que, como vocês viram acerca um pouquinho sobre a Inês de Castro, existe uma cena que remonta, que relembra um pouquinho essa questão da Inês de Castro em Portugal. E a gente está falando de uma obra brasileira, que seria a cena da morte de Moema. Só que vocês leiam para saber essa cena, porque eu não vou contar, é spoiler, eu estou só dando o contexto para vocês. No entanto, Santa Rita Durão, ele é considerado um dos precursores do indianismo no Brasil, e que será utilizado na próxima escola literária que a gente irá ver, que será o romantismo, que é o indianismo romântico. E é isso. A gente encerra o episódio por aqui. Não vou dar mais spoilers. A gente vai conversar um pouquinho mais no episódio de mesa redonda, para vocês terem uma noção maior acerca dessa escola literária que é o arcadismo. E quem sabe a gente volte um pouquinho para falar um pouco mais sobre Caramuru e alguns aspectos que são trazidos a mais dentro da obra e algumas curiosidades sobre esta obra literária. Eu espero que você tenha gostado deste episódio, tenha gostado de conhecer um pouquinho da história e da estrutura de Caramuru. Recomendo que você leia o livro que tem disponível para que você baixe ele. E é isso, se você está ouvindo este episódio pelo YouTube, curta ele, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você está ouvindo no Spotify, nos siga e também compartilhe este episódio. E se você tiver alguma ideia, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou nos mande um e-mail para decamõesaclaricepodcast@gmail.com, ou você pode entrar em contato com a gente pela nossa rede social do Instagram, @decamõesaclaricepodcast. E é isso, nos vemos no episódio sobre arcadismo e comigo, Isadora, Inês e Jéssica. E fique com os próximos episódios
de diários de leitura das meninas falando sobre a literatura brasileira.